Eu sou Júnior Moreira, muito bom dia para você. Está no ar a partir de agora o Conversa de Redação e para debater os principais temas do dia, comigo Ricardo Kertzmann e também Malco Camargos. E a gente começa falando de uma escalação, mas não da seleção brasileira, a escalação dos novos ministros do próximo governo, do governo Lula. E o presidente eleito deve oficializar hoje, pelo menos as indicações que a gente tem de bastidores, os primeiros ministros. Em princípio, serão anunciados o ex-ministro Fernando Haddad para a pasta da Fazenda, né? Deve deixar de se chamar Economia e voltar a chamar Fazenda. O ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, para a Defesa. O governador da Bahia, Rui Costa, para a chefia da Casa Civil. O ex-governador do Maranhão e senador eleito, Flávio Dino, para a pasta da Justiça e Segurança Pública. E tem ainda a possibilidade do embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira, para o Itamaraty. Ricardo Kertzmann, bom dia para você. Como é que você está vendo essa escalação aí que deve se confirmar ao longo do dia? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Olha, se escalação de seleção brasileira já dá tanta confusão, né? Imagina uma escalação do Ministério que foi ampliado para tantas pastas assim. Ô, Júnior, particularmente o que mais me preocupa desse time todo, dessa formação, sem dúvida nenhuma, é a pasta da Fazenda, né? Eu particularmente, e não sou só eu, não acho o ex-ministro Fernando Haddad um bom nome. O mercado financeiro não acha, o próprio mundo político não acha. A gente tem que lembrar que o Fernando Haddad foi um péssimo prefeito lá em São Paulo, tanto que ele não foi reeleito, ele perdeu em primeiro turno, vejam vocês. A gestão dele foi muito ruim, ele era conhecido por trabalhar muito pouco, inclusive. Ele responde até hoje por um escândalo de superfaturamento em uma ciclovia. Era uma ciclovia que custou 4 milhões de reais o quilômetro. Então, assim, sabe, como eu disse, não é um nome que agrada a ninguém, mas é um nome que agrada a chamada, vamos dizer assim, ala mais radical do PT. Se de fato for ele o nome escolhido, vamos torcer para que faça uma boa gestão e que dê tudo certo. Ô, Malco Camargos, tem alguns nomes aqui que eu precisei pesquisar ali, porque realmente eu não conhecia. José Múcio Monteiro, por exemplo, era um nome, ele deve voar abaixo do radar, né? Eu falo no dia a dia que a gente acompanha. Agora, outros nomes muito conhecidos, né? O Fernando Haddad, que o Ricardo falou e citou e disse que é um ponto de preocupação. Rui Costa, que também é um nome muito forte do PT. Tem o Flávio Dino, que inclusive em alguns momentos cogitou-se até que ele fosse o candidato à presidência da República, né? Enfim, como é que você está vendo esse início de escalação desse time? Me parece, tirando o Flávio Dino, que já foi inclusive até juiz, que vai para a pasta da Justiça, deve ir para a pasta da Justiça, os outros num tom muito político esse ministério. Malco, bom dia. Bom dia, Júnior. Tem sim um tom político, mas há também um perfil técnico com uma ampla experiência na administração pública e uma ampla experiência na capacidade de condução de conflitos. Eu não tenho dúvidas que essa é a principal preocupação de Lula neste momento. Ele quer diminuir o nível de conflito. E para isso, um ministério técnico pode ser prejudicial. Explicando para os nossos ouvintes, em tempos de conflito, não é a negociação. Ixi, a gente perdeu o contato com o Malco. Malco, a gente perdeu o contato com você. Eu quero que você só retome aí. Você está falando da questão política. Oi, voltou? Voltou sim. Obrigado, Júnior. O que eu estava dizendo é que é um grupo, é um time que está focado nas relações políticas, porque neste momento, no início do governo, garantir a governabilidade, fazer uma negociação com os fornecedores, garantir o fluxo de recursos e garantir a interlocução com outros poderes é chave para o sucesso do governo Lula. Um outro ponto importante é o papel de Fernando Haddad. Muito tem sido criticado, dado a certa inexperiência de Fernando Haddad em relação à área. Mas eu vejo com outro olhar e queria trazer isso para vocês. Não há dúvidas que esse governo será julgado daqui a 4 anos, principalmente empenho na economia. Sempre foi assim. E apostar em Fernando Haddad, que sem dúvidas é o nome mais forte que o PT tem para suceder Lula, e sabendo que Lula só terá 4 anos de governo, é uma aposta alta e é o governo acreditar que a economia vai dar certo. Haddad precisa criar uma reputação maior do que tem para que possa ocupar o papel de sucessor do governo Lula. E não há melhor lugar para ocupar, para construir essa reputação, do que no Ministério da Fazenda. É uma aposta alta. Se der certo,
nós todos saímos ganhando. Se der errado, o Brasil perde muito. Ô Malco, você está querendo dizer que a aposta do Lula é no sentido de que vou colocar um nome que pode ser o meu sucessor na pasta da economia e já fazer esse nome ficar um pouco mais forte? Seria por aí? Exatamente. A história se repetindo, Júnior, mais ou menos como nós vimos com o Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, lá em 1994. Quando o Fernando Henrique assumiu a condução da economia e foi atribuído a ele o papel de pai do real, todos nós sabemos que o plano não foi criado por ele, mas ele liderou um time de pessoas que foi capaz de garantir a estabilização da moeda naquele momento, trazer a segurança econômica para que o Brasil pudesse avançar. Essa é a mesma aposta que o PT hoje faz com o Fernando Haddad, que na condução, junto com técnicos eficientes, ele daria conta de voltar a economia nos eixos, produzindo bons serviços públicos e aí sim se tornaria um homem forte do PT para as próximas eleições. Ô, Ricardo, aí eu quero voltar a bola para você nesse papo que a gente está tendo aqui, que você disse que está muito preocupado com o Haddad na pasta da Fazenda. O Malco já deu um outro viés ali, olha, o caminho deve ser por esse aqui. Isso te preocupa mais ainda ou te deixa um pouco mais tranquilo? Preocupa mais ainda, espero que o Malco esteja completamente errado, porque o Brasil não pode servir de laboratório de candidatura futura para o PT. E é um laboratório que seria muito temerário, porque, como eu disse, a gestão do Haddad como prefeito foi horrorosa, foi horrível. De novo, tanto que ele não conseguiu ser reeleito, perdeu a eleição no primeiro turno. E os números da administração dele foram muito ruins. Então, assim, me preocupa mais ainda. Eu espero que, nesse caso, aí, o Malco esteja errado, viu? Malco, você quer complementar? Você chamou? Não, eu acho que é uma expectativa que nós todos precisamos viver. Não há dúvidas que a condução política pode sim trazer bons resultados. A economia tem que ser tratada principalmente pela área técnica. Agora, a técnica está dentro da estrutura do Ministério, nos vários cargos que estão disponíveis ali, que vai ser de responsabilidade do Haddad coordenar e controlar essas pessoas. Agora, é claro, se nomear quadros internos do partido para todos esses lugares, o resultado será desastroso. É importante que a composição do segundo escalão seja da maneira mais técnica e alinhada às expectativas dos vários setores da sociedade, daqueles que votaram no PT e também daqueles que não votaram no Partido dos Trabalhadores. Esperemos para ver, né? Esse anúncio está marcado, segundo a assessoria, para agora cedo, por volta de 10 horas da manhã. Lógico, a Itatiaia vai acompanhar e vai trazer esses nomes aí. É mais ou menos nessa época, né, que a transição começa a anunciar os nomes ali por volta do dia 10 de dezembro e tal. Então tá tudo mais ou menos dentro do prazo e a gente vai acompanhar para ver se isso realmente se confirma.